Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 6 de arte. Hoje nós vamos avançar ali das páginas 18 a 28 na apostila, certo? E no final nós faremos então uma revisão de todos os assuntos que nós já trabalhamos para também relembrar aquilo que vai ser cobrado na avaliação, ok? Vamos lá, pessoal. Bom, os objetivos dessa aula. Conhecer o balé estágio, né? Nós já falamos sobre ele na aula passada, vamos relembrar alguns assuntos. Também refletir sobre situações nas quais você pode se sentir desconfortável em seu dia a dia e pensar em formas de transformá-las. Lembrando, né, que nós estamos falando, então, de arte de protesto, e aqui as formas como a dança se apresenta, né, elas são uma forma, sim, de se manifestar e protestar contra algo. Então, nesse momento, né, a abordagem que nós temos do universo artístico aqui, trazendo a dança, trazendo apresentações teatrais, tem esta temática, né? Ele leva em conta essa questão de luta, essa questão de, na verdade, da busca por um ideal, de uma forma de resistência. Então, é diferente de um espetáculo que tem por objetivo mostrar, né, demonstrar situações comuns, ou agradar ao público, ou trazer exuberância e beleza. Então, este formato, quando nós falamos de balé estágio, né, nós estamos então falando de um espetáculo aí, de um grupo teatral, perdão, que tem como principal assim objetivo, né, uma forma de resistência e luta contra o regime antidemocrático. Então, eles fizeram parte desse período, né, da ditadura militar, onde eles se manifestavam então contra vários acontecimentos que eles não concordavam na época e que não achavam que aquilo fosse bom para o país, fosse bom para o regime democrático e, enfim, fizeram, né, através de apresentações que não foram, na verdade, apresentações com fala, com palavras, mas sim com gestos, né? Fizeram dessas apresentações, então, uma forma de se manifestar, de se posicionar e de colocar, então, suas ideias, né, seu diálogo, seus objetivos, né, como um todo ali de ideais dentro, então, das apresentações. Bom, aqui nós vemos, né, nessa imagem meramente ilustrativa, essa ideia de que o corpo ele fala, de que o corpo ele tem gesto, né? Ele se movimenta, portanto, então ele traduz a expressão dos sentimentos, daquilo que você quer passar. Vamos relembrar aqui. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui, a foto representa então o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa cena que se chama O Lago dos Cisnes, né? Essa apresentação é muito famosa, muito conhecida e ela é difundida no mundo todo, né? E aqui então está acontecendo no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Então, essa companhia de dança, fundada oficialmente em 1936, foi pioneira no Brasil e atua até hoje com um repertório clássico da dança, né? Que é o famoso balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eles têm uma pegada, né, uma ideia muito mais voltada para o clássico, aquilo que eu falei no início. Existem companhias que estão preocupadas em fazer essa apresentação bonita, essa apresentação cheia de detalhes, né? Resgatar esse estilo clássico e trabalhar essa apresentação de uma forma bonita, elegante, chamando a atenção do público pela beleza, enfim. Mas no caso, né, nós estamos falando lá de balé estágio também. O caso ali, a questão deles era bem oposta a isso, né? Então era uma crítica social, era uma crítica à sociedade, à ditadura, à forma de governar da época, né? Os pensamentos políticos da época. Então é bem diferente do que nós vemos nessa cena toda bonita, toda arranjada, né? Das meninas aqui, das bailarinas ali no palco se apresentando, né? Nesse estilo super clássico de balé. Bom, então vamos só relembrar que as principais companhias teatrais em atividade durante a ditadura militar eram o balé, certo, pessoal? O balé, então, do Quarto Centenário, o Corpo de Baile do Teatro Municipal,
ambos com sede em São Paulo, e também o famoso balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bom, voltando aqui só bem rapidinho, nesse balé aqui, então, a música, né, que acompanhava tradicionalmente as companhias, ela era até então a música da orquestra sinfônica. Então, isso acontecia do começo ao fim, né? O que acompanhava a apresentação, então, música clássica, música de qualidade. Então, a partir desse novo cenário aí, onde começou a aparecer essas questões de resistência e luta lá no final dos anos de 1960, também na década de 1970, ocorreu então uma abertura para os compositores brasileiros de música erudita, ou seja, compositores brasileiros, né, que também têm esse perfil da música clássica, como o exemplo do Heitor Villa-Lobos, que é um importantíssimo compositor de música clássica brasileira, né? E também os populares, como o Chico Buarque e o Geraldo Vandré, né, que são grandes nomes aí da MPB, que se destaca como a música popular brasileira, com temas bem marcantes aí, que falavam sobre questões ligadas à ditadura. Então, além disso, foram utilizados como, né, música, também sons gravados aí, como sonoplastia, sons da natureza, né? Então, essas mudanças elas foram incorporadas pelo Balé Estágio dentro dos seus espetáculos. Eles saíram dessa, digamos assim, desse padrão, né, musical, que era a orquestra sinfônica do início ao fim, e começaram a colocar, então, músicas populares, sons gravados, que é a famosa sonoplastia, né, aqueles sons de coisas caindo, batendo, enfim, sons da natureza, e dessa forma, então, começaram a deixar um pouco mais contemporâneo, mais moderno os ares, né, do famoso balé. Nesse caso, o balé estágio, que era diferente do início ao fim, certo, pessoal? E por outro lado, então, devido ao baixo orçamento da companhia, né, eles não tinham recursos suficientes, os integrantes do estágio trabalhavam somente com o essencial em cena. Então, os cenários, eles eram elaborados, na verdade, os cenários mais elaborados, eles não eram necessários, certo? O que acontecia? Os tutus das bailarinas foram substituídos por malhas que eram coladas ao corpo. Então, aquela roupa toda colada, né, que ficava parecendo assim como se a pessoa tivesse com um macacão ali, uma coisa mais simples, que não lembra nem um pouco o balé clássico, né? Então, mesmo quando o público já estava entrando no local de apresentação, eles estavam com aquela roupa colada, que era muito mais barata, muito mais prática e também possibilitava os movimentos em cena. E aí só depois eles saíam, né, para se trocar e retornar para iniciar o espetáculo. Era como se eles dissessem assim: nós somos de carne e osso como vocês e aqui não há seres sobrenaturais, uma ideia nesse sentido. Então eles também estavam sendo influenciados pelo distanciamento brechtiano, né, que nós estudamos lá no capítulo anterior. Bom, pessoal, vamos aqui para Dança em Qualquer Lugar, mostrar um pouco, então, essa foto em destaque aqui, que é o balé estágio dançando num parque indígena do Xingu, lá no Mato Grosso. Por que a gente fala dança em qualquer lugar? Porque a proposta é exatamente essa, tá? Levar a dança para os lugares mais remotos possíveis e fazer com que a dança, ela se popularizasse, né? Ela conseguisse chegar para as pessoas, independentemente da região, classe social, enfim, é algo bem assim próximo da população. Então diz assim, ali na página 19 vocês podem me acompanhar. Se antes do estágio, para assistir a uma dança era preciso ir ao teatro e pagar ingressos, né, muitas vezes inacessíveis para parte da população, um dos compromissos do grupo era chegar aos mais diversos públicos. Então, para isso acontecer, né, eles acabaram percorrendo todo o Brasil praticamente sem nenhum apoio. Então, eles iam com o mínimo de recurso de dinheiro, né, de financeiro,
possível e faziam o que estava à disposição na possibilidade deles. E aí o grupo, a Companhia Balé Estágio, se apresentava em hospitais, igrejas, praças e até mesmo em aldeias indígenas, como é o caso dessa foto que nós temos aqui em destaque, né, do balé dançando então no Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso, pessoal. Essa ideia, então, bem interessante e bem marcada, tá, pelo balé estágio, de levar dança para locais fora, então, daqueles locais que são sempre os mesmos, os comuns. Bom, então, após a apresentação do Xingu, lá no Xingu, no Mato Grosso, veio a inspiração para a criação da peça Guarupi, ou A Questão do Índio, né, que trata do genocídio indígena em nosso país. E ao final dessa apresentação, então, os bailarinos, representando os indígenas, no caso, eles se apresentavam deitados no chão e assim eles permaneciam mesmo após os aplausos. Esse gesto, essa manifestação no palco, né, pessoal, era uma forma de dizer que os indígenas estavam mortos e não levantariam mais, o que começou a causar um impacto muito grande, então, no público, né? E a movimentação do espetáculo é fruto de uma pesquisa do gestual, das danças e das cerimônias indígenas, né? Tudo inspirado, assim, e bem ligado ao universo dos indígenas. Aí o coreógrafo Décio Otero optou por representá-los em boa parte do espetáculo, também como operários, né, de forma, então, a se aproximar da realidade do público e provocar reflexões mais amplas, né? O que são os operários? Aqueles trabalhadores que têm uma carga horária bem desgastante e bem excessiva, né? Pessoas que trabalham o dia inteiro, aqui no caso representado talvez por pessoas, né, no ramo da indústria, da mineração, pessoas no ramo da limpeza pública, né, as pessoas que trabalham com o lixo, enfim. Então, aqui nós temos duas fotos, uma representando o estágio, né? Na verdade, são as duas fotos do mesmo espetáculo, que é o Dança Guarupi, o espetáculo criado em 1977, mas representando, então, esses dois momentos, né? O momento em que os dançarinos têm esse figurino bem voltado para o universo dos indígenas, e um segundo momento dentro do mesmo espetáculo ali, onde eles estão representando, então, os operários, certo? E uma aproximação muito próxima do público e na ideia, assim, o que eles queriam mesmo era provocar essas reflexões sobre o que estava acontecendo com os indígenas, que acontece até hoje, né? Na verdade, de uma luta por território, luta por igualdade, por respeito, a questão também dos operários, que são pessoas exploradas, pessoas que ganham muito pouco, que não têm qualidade de vida, né? Mostrar esses assuntos para que as pessoas pudessem, então, estar, além, né, de ver essas situações representadas na dança, elas pudessem estar dialogando, refletindo, discutindo, talvez, sobre uma melhoria no sentido da qualidade de vida dessas pessoas. Então, na seção Organize as Ideias, pessoal, que eu tenho ali na página 20, tem um questionamento assim: em que o balé estágio se diferenciou das companhias de dança já existentes no Brasil? Então, pessoal, vocês podem falar, né, dentro do que foi explicado, do que vocês vão acompanhar aqui na apostila, que o balé estágio, né, foi um dos primeiros grupos de dança moderna do Brasil. Por quê? Porque ele ousou a criar espetáculos que eram diferentes do balé clássico, diferente daqueles espetáculos padrão, né, que já existiam, e que tinham como proposta, né, um diálogo diretamente com questões do seu tempo, do seu país, que nós estamos falando do Brasil, enquanto a maioria dos outros grupos de dança, eles continuavam apresentando os balés de repertório de tradição europeia, né? Quando nós falamos de balé clássico, nós estamos falando do balé de tradição europeia, certo? Então, é esse balé que ocorre na França, esse balé que ocorre na Itália. Então, nós precisamos olhar para o balé estágio como uma companhia que, na verdade, inovou na dança moderna e teve a audácia, a ousadia de trazer esse formato, né, muito mais arrojado, muito mais
na verdade, pensando em fazer uma ponte com o espectador, com aquela pessoa que está do outro lado ali, o público, no caso, né, para envolvê-lo dentro das suas apresentações e com isso estar, então, questionando esses diferentes assuntos que tomam conta de suas apresentações. Bom, vamos então agora falar um pouco, pessoal, sobre a dança moderna no mundo aí, né? Como nasce então a dança moderna e as suas principais precursoras ou na verdade, as principais pessoas que iniciaram, né, esse formato de dança então no mundo. E aí a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas, falando então brevemente sobre essas mulheres que são ícones da dança moderna. Então, novos jeitos de mover o corpo, né? Então, vamos começar aqui com a estadunidense americana, né? A Ruth St. Denis. Ela nasce lá em 1877 e vem a falecer em 1968. Ela foi uma das pioneiras. O que quer dizer, pessoal? As pioneiras é a pessoa que começa aí a desenvolver algo, né? Primeiramente, assim, quem começa com uma ideia e vai desenvolvendo por primeiro. Então, ela foi uma das pioneiras a criar uma técnica de dança diferente da que existia no balé. O seu principal interesse estava nas danças ligadas a rituais orientais, como, por exemplo, os indianos, os egípcios, os japoneses e os babilônicos. Esse era o principal interesse e inspiração, né, da americana Ruth Denis. Então, ela era bastante ligada à espiritualidade e tinha a intenção de provocar experiências mais místicas no público. A sua técnica baseava-se no ritmo respiratório e no plexo solar, que é um movimento do centro do corpo, né, como fonte de todos os outros movimentos. Então, juntamente com o marido, que se chama Ted Shaw, ela fundou a Denis Shaw School, que focava, então, o trabalho de dança para homens, né? E aí começa, então, a se desenvolver cada vez mais essa temática da dança moderna. No caso desta mulher, né, da Ruth, aqui ligada, então, a essas questões mais espirituais com a essa inspiração na cultura indiana, egípcia, né, e oriental. Vamos para mais uma mulher aqui que é também um ícone da dança moderna, é a Doris Humphrey. Então, ela nasce lá em 1895 e vem a falecer em 1958. Ela também é americana, né? Fez parte dessa escola de dança moderna, mas acabou deixando por conta da necessidade de falar sobre homens e mulheres e da sua própria cultura e não mais sobre os povos orientais. Então, ela fez parte da escola ali da Ruth St. Denis, tá, pessoal? E aí ela acaba saindo dessa escola para tentar desenvolver uma técnica de dança, então, com base em experiências mais rotineiras, ou seja, coisas que são ligadas ao dia a dia, né? Ações naturais do ser humano. E com grande respeito, então, à individualidade de cada bailarino. A proposta dela, pessoal, era sempre essa, né? Estar ligada, então, ao cotidiano, ao dia a dia. Movimentos que lembrem, né? A naturalidade de coisas que acontecem durante a rotina. Então, ela partir de movimentos básicos aí, como respirar, ficar em pé, cair, correr, saltar, girar e transferir o peso de um lado ao outro para compor, então, suas danças. Além do treinamento corporal, a Doris tinha como objetivo, então, oferecer possibilidades criativas a seus dançarinos, né? Era um repertório que possibilitava, então, essa criação espontânea, né? De diferentes gestos, movimentos provenientes aí dessa ideia de transformar o cotidiano em dança. Martha Graham, pessoal, super conhecida na dança moderna. Nasceu em 1894 e veio a falecer em 1991. Então, Martha Graham é um ícone da dança moderna. Quando se fala em dança moderna, quando você for pesquisar, você já vai identificar que vai aparecer
o nome dessa mulher, né, primeiramente. Então, a obra dela, ela tem um caráter teatral, né? Ela é muito dramática, ela retrata, né, inicialmente a história das imigrantes pioneiras lá nos Estados Unidos e depois ela se debruça sobre a mitologia grega e até mesmo sobre danças mais abstratas. Então, os movimentos são contração e relaxamento e também os princípios básicos da sua técnica, né? Cuja movimentação frequentemente parece cortada, forte, percussiva e cheia de ângulos. Então, essa é uma característica de Martha Graham, sendo, né, o caráter teatral aí como principal elemento, né, e o retrato da história destas imigrantes pioneiras em seu país. Bom, vamos para Mary Wigman. Nasce em 1886 e vem a falecer em 1973. Foi uma das principais responsáveis por desenvolver a corrente de dança moderna alemã, certo, pessoal? A Mary Wigman, então, alemã, conhecida como expressionista. Então, a artista presenciou 2 grandes guerras mundiais e isso acabou marcando profundamente a sua obra, né? Interessava a ela o poder da expressão da personalidade de cada indivíduo por meio do corpo. Ela era contra qualquer tipo de sistematização de movimento e defendia a liberdade de criação. Então, trabalhou em íntimo contato com o chão, seus movimentos partiam do tronco, da bacia, para somente depois chegar às pernas e braços, né? Por vezes, ela usava os pés para marcar o ritmo de suas danças. Pessoal, característica na dança moderna, para ser bem franca com vocês, é que é um estilo de dança bem diferente. Talvez cause estranhamento, depende do ponto de vista, depende também do nosso nível de conhecimento quando nós estamos visualizando, apreciando algo. Então, a dança moderna ela é muito assim, digamos, expressiva no sentido de sentimentos, né? Ela não vem com essas coreografias prontas que a gente está acostumado a ver, ela não vem, né, com essa sequência de passos, de coisas cheias de, né, querendo, por exemplo, causar, impressionar. Não, ela vem com um repertório inspirado em algo, uma temática muito forte, e isso vai passando através de movimentos muito soltos, muito livres, mas de certa forma movimentos que tem ali todo um, digamos, um cuidado para serem executados no meio da apresentação. Então, isso vocês vão notar a partir, né, dessas imagens que mostram as cenas em que essas mulheres foram fotografadas, né? Porque são posições, são ângulos diferentes, né, daquilo que a gente está acostumado a ver como dança, né? Vocês podem ver que variam muito os figurinos, né, os cenários onde elas estão inseridas, né? Cada uma então trazendo a sua proposta, a sua inspiração e desenvolvendo a sua temática ali dentro da sua dança, certo? Então, dança moderna. Eu vou mostrar um vídeo para vocês durante a aula sobre dança moderna e vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões, certo? Vamos falar aqui, mudar de assunto bem rapidinho, sobre a origem da dança ocidental cênica. Quando eu falo em dança ocidental cênica, ela tem um caráter mais teatral, certo, pessoal? Então, é uma coisa assim de mostrar para um determinado público, mas também com uma caracterização, ou seja, com figurino, né, máscaras, enfim. Então, a dança ocidental cênica, ela nasceu na corte francesa e era um privilégio dos reis e dos homens nobres, né, executá-la. Ou seja, não havia mulheres em cena e os papéis femininos eram dançados por homens. Então, dançar era algo de muito prestígio nesse contexto. Bom, como vocês notaram aqui, apenas homens, né, dançando, e papéis femininos eram representados pelos homens, e vocês podem observar homens então vestidos com figurino feminino, né, com vestidos ali representando então as mulheres. Qual que é o significado de dança ocidental cênica? Então, é uma dança criada para ser apresentada ao público, diferentemente de uma dança de salão com finalidade recreativa, por exemplo, né, em que os seus participantes não necessariamente precisam se preocupar com os espectadores. Então, uma coisa mais livre, mais espontânea e também com caráter assim teatral devido a tantas informações no figurino. Certo, pessoal?
Bom, então esses são os trajes para a terceira parte do balé, né? Falando um pouco sobre essa imagem que está sendo representada aqui, As Fadas da Floresta de Saint-Germain, intitulada Ballet de la Folie, Balé da Loucura em português. Os 4 personagens mascarados executam a entrada sob o olhar de outros personagens e do público. E as saias, né, desses 4 personagens aí parecem ter sido levantadas, deixando as pernas livres para permitir a dança e saltos vigorosos. Bom, então, isto é uma descrição do que apresenta aqui nesse desenho em bico de pena, que é um desenho lá que está na Biblioteca Nacional da França, em Paris, certo, pessoal? Representando, então, a dança ocidental cênica. Bom, aqui nós temos as famosas festas galantes, né? Bom, então, depois de quase 200 anos, La Fontaine, pessoal, que foi aí uma bailarina francesa considerada a primeira bailarina profissional, é Mademoiselle de La Fontaine, é a primeira bailarina que trabalhava mesmo com dança, né? Mulher, então, foi na verdade, assim, um acontecimento aí que veio no ano de 1681. Então, essa mulher que dançava e chamava muita atenção, e na primeira apresentação também que ela começou a incluir mulheres em um balé público, isso no ano de 1681, né? Então, um balé público que já começa a ganhar força com várias mulheres durante os espetáculos, as apresentações. E a sua estreia foi marcada como primeira bailarina no balé O Triunfo do Amor, certo? É um balé francês. Então, nós temos aqui essa obra destacando, né? Como eram essas danças galantes, né? Nas festas galantes no século aí 16, 17, certo? E como mostrava todas essas... essa riqueza no figurino, essa riqueza, essa quantidade de elementos visuais, né, que caracterizavam o balé na época, bem diferente do que a gente vê hoje, com vestidos bem carregados, e também mais ou menos uma dança de salão ali que vai depois se transformar então no balé, certo? Muitas pessoas ficavam observando e quem estava ali no meio, os dançarinos, davam aquele show. Bom, temos uma atividade na página 28, tá, pessoal? Então, vocês vão, na hora do estudo, responder o seguinte: com base no que você estudou nesse capítulo, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. Então, quando marcar uma alternativa como falsa, justifique sua resposta. Tem a primeira letra A. A censura vetava apenas obras artísticas que tivessem conteúdo explicitamente contra a ditadura militar? Será que era somente as obras que tivessem esse conteúdo contra? Ou ela vetava também outras? Então, prestem atenção, né, desde o início lá, nas explicações do conteúdo que tem aqui na apostila para responder. Letra B. O balé estágio modernizou a dança em nosso país, mesmo adotando na maioria de suas obras a técnica do balé clássico. Vai responder então se é verdadeiro ou falso. Letra C. Existe uma única técnica de dança moderna, a qual foi criada nos Estados Unidos por Martha Graham. Lembra que eu falei ali, pessoal? Várias mulheres com várias técnicas, vários estilos de dança, então observem essa questão aqui. Letra D. É impossível contar uma história por meio do corpo sem usar as palavras. Será? O que o balé estágio fez mesmo? Letra E. A dança moderna foi também uma forma de externar a luta das mulheres por igualdade de direitos, certo, pessoal? Então, vejam que essa questão vocês vão encontrar aqui na página 28, quando nós falamos sobre a Revolução Francesa de 1789. Então, o que aconteceu? Os reis começaram a perder o seu poder e a burguesia triunfou nos anos posteriores. Então, isso acabou consolidando definitivamente o seu domínio durante a Revolução Industrial. E aí a dança cênica ela teve seu status diminuído, né, porque os homens eram os principais representantes da dança cênica, e passou a ser algo muito mais ligado ao entretenimento. Então, ficou normalmente sendo executado por mulheres. Na maioria das vezes, havia ali um homem responsável, que era um coreógrafo, ou um diretor que coordenava esse grupo de mulheres.
Mas esse cenário então começou a mudar com o surgimento da dança moderna. Quando nós falamos em dança moderna, ali no início do século XX, né, e até hoje, as mulheres, elas lutavam contra o quê? Contra a dominação masculina e também pela igualdade de direitos. Então, uma das suas principais armas foi a dança, pessoal, certo? E aí elas começaram a criar suas próprias companhias de dança com suas técnicas, com suas coreografias e com isso elas conseguiram ganhar muito mais respeito e igualdade dentro da sociedade, vem sendo uma busca até hoje, né? Construir esse respeito e essa igualdade. E elas acabaram então recusando dessa forma aquele vocabulário que era pronto do balé clássico e buscaram então uma liberdade para se expressar por meio dos movimentos. Certo, pessoal? Bom, por hoje nós encerramos aqui e lembrando que a avaliação de vocês ocorrerá na segunda-feira. Certo, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar. Muito obrigada. Um abraço.